Boa noite, amigos da TVC Gazeta. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência nesta noite de quinta-feira. Estamos trazendo aqui uma conversa interessante com a deputada Ana Perugini, que esteve hoje em Araçatuba. Ela passou pelos estúdios da TVC Gazeta e falou com o jornalista Val Bittencourt sobre sua passagem pela cidade e sobre o Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Bittencourt, e obrigado por essa participação especial aqui no jornalismo da TVC. Boa noite, Osmair, muito obrigado. E a gente está recebendo uma pessoa importante aqui hoje, Osmair. Estamos recebendo para uma conversa que eu espero que seja bem interessante. A deputada estadual Ana Perugini, do Partido dos Trabalhadores, que vem a Araçatuba para discutir a questão do CROSS regional, que gera sempre muitas reclamações e o pessoal fica sempre muito satisfeito no momento que mais precisa. Deputada, muito obrigado pela sua presença para a gente conversar um pouco sobre política e também sobre essa ação da senhora amanhã aqui em Araçatuba. Eu que agradeço a oportunidade, um calor danado, mas é sempre muito bom estar aqui no interior. A cidade de Araçatuba é uma cidade muito linda, nós já estivemos na Santa Casa aqui. Nesse diálogo na Santa Casa nasceu a necessidade de fazermos a audiência aqui. Muito bem. A senhora já esteve aqui em outra oportunidade, já em outras conversando com a gente, e é sempre um prazer conversar com a senhora. Como o CROSS consegue ganhar um pouco mais de eficiência, deputada? É sobre isso que a senhora vai falar amanhã, né? Primeiro, fazer a escuta, né? Fazer a escuta e para a compreensão do que está acontecendo aqui. Como nós já fizemos em outras cidades, nós passamos por 8 audiências já aqui no estado de São Paulo, em localidades diversas. Eu acompanhei 2 oficinas que foram promovidas pelo governo do estado, ouvi os gestores nessas 2 regiões e agora o estado fala num 3º ciclo e a cobrança, porque a partir da escuta, então eu já estava convencida, mas a partir da escuta nas oficinas ficou muito claro que a regionalização é urgente, né? E o estado hoje começa a falar, já fala em regionalização e que está acontecendo, mas efetivamente isso não ocorreu, não é? Então, nós temos hoje uma dependência grande de quando nós não temos no município a continuidade, muitas vezes, de um tratamento, ou no caso de, ou seja, uma cirurgia, ou um tratamento, ou um exame, ou até mesmo um equipamento para aferir um exame numa unidade hospitalar, nós dependemos dessa central de regulação que hoje fica sediada em São Paulo, que é a CROSS-U. E isso gera uma demanda. Agora há pouco, vindo para cá, uma pessoa que está hospitalizada em Araras precisa de fazer um exame e é urgente esse exame, porque se trata de um AVC hemorrágico. Não tem no hospital onde ela está, onde ela foi internada, não tem, e a expectativa é, precisa conseguir, mas é a central de regulação que precisa de falar, olha, vai fazer o exame neste local imediatamente. Então, essa demanda ela é crescente e asfixiante. Asfixiante por quê? Porque você não sabe quando você vai conseguir. Você não tem uma iminência do que tem pela frente, em termos de quem está aguardando na sua frente e quem... Né? E o volume que tem para atender quem está na sua frente. Você não sabe quando vai acontecer, né? Esse é o principal problema. E aí aconteceu uma coisa interessante. Já no ano de 2023, logo que nós assumimos o mandato, eu conversava, mas como é que pode? Aí lembrei de um episódio que nós tivemos de um político, aliás, muito respeitado, naquela região, que teve um problema sério por conta dessa questão de ficar atendendo pedidos individualizados. Eu falei assim, bem, se é para ser presa, né? Eu já vi tanta gente ser presa para escrever um livro, né? Eu falei assim, nós temos que escancarar o que anda acontecendo e falar sempre do nosso filho. É difícil, né? Porque o SUS é algo que é da nossa sociedade. Mas o problema não é o SUS, o problema é CROSS, falta de recurso e gestão, referência, né? Então, isso tem sido uma constante. Então, eu acredito que, à medida que esse problema seja escancarado, não fique mais só com a família ou só com a pessoa que está demandando, ou só com a equipe médica, a equipe de saúde que demanda também, fica angustiada porque precisa do atendimento e essa condição do atendimento não acontece, a população começa a entender o que seja, fala, peraí, tem solução para isso e nós precisamos de caminhar para essa solução acontecer. Sim. E em alguns momentos parece até assim
um desencontro, né? Porque no momento que o CROSS fala tem uma vaga em São José do Rio Preto, você leva alguém para São José do Rio Preto. De repente tem alguém lá de Andiara amanhã que precisa também de uma vaga e surge uma vaga em Araçatuba. Aí vai trazer alguém de lá de perto de Rio Preto para Araçatuba. E tem tratamentos, um tratamento oncológico, quando você faz um deslocamento extenso, você sofre por demais. Por demais. Por demais. Quem está acompanhando, que é algo que você não pode fazer, quem está acompanhando sofre, quem está passando pelo tratamento sofre demais e não tem lógica isso, né? Não tem sustentação. Exato. Esse tipo de deslocamento, se nós temos naquela região. Desde a existência dessa tal de vaga zero, né? Que tem que mandar para algum lugar. Para mim, né, soa mais como um band-aid para esconder uma ferida, né? É bem isso. Porque o ideal é que você passando pelo atendimento primário, que normalmente deve acontecer no município onde se mora, né? Você já tem a data para o próximo passo, para o outro passo, para o outro passo, até o atendimento integral, que é um princípio do SUS, e você consiga saber que dia vai acontecer, como é a Central de Transplantes. A Central de Transplantes Nacional é assim, você sabe qual que é a sua colocação, ainda que você seja chamado, volte, você tem que aguardar porque não houve compatibilidade. Eu conheço casos de pessoas que foram hospitalizadas para o transplante e tiveram que voltar, mas você sabe que você vai ser atendido e qual a sua colocação. Hoje, na Central de Regulação de Ofertas de Serviços, a CROSS, nós não sabemos, mas não só nós não sabemos enquanto pacientes, o gestor de saúde local não sabe. Não sabe. Não sabe. Exatamente. Hoje, o promotor ou a promotora de justiça que cuida dessa pasta também não sabe. Não sabe. Nós temos 2 projetos, né, caminhando nesse sentido, para que a Secretaria de Estado envie para o promotor local toda a demanda, né, toda essa lista de espera nas várias, onde é a sua competência em atuar. E a questão do tempo pode ser fator determinante, né? Normalmente ele é, né? Ele é determinante para a vida e para a morte, ou um agravante até para o tratamento. Exatamente. Deputada, esse é o assunto que a senhora vai discutir na Câmara amanhã, às 9 horas. Amanhã, né? começa às 9 horas. A senhora está discutindo isso em várias cidades. Ouvi fazendo essa oitiva. Até quando eu comecei como nós começamos a levar essa questão, eu ouvi assim, mas os deputados lançam um monte de frente. Não, eu tenho uma frente, é a frente que trata da CROSS. Essa é a questão. E, felizmente, essa é a meta também, hoje, do governo federal, o ministro Padilha. Quando assumiu, eu fui até a posse dele, eu fiquei tão feliz quando ele disse, olha, eu não vou sossegar, vou trabalhar de segunda a segunda, enquanto não resolver o problema da CROSS, eu não vou parar. Então, eu não sei, porque não tenho legitimidade, posso até estudar, mas não tenho legitimidade para isso, do que acontece em relação à saúde em cada estado do nosso país. Mas, aqui no estado de São Paulo, como eu disse ao ministro, eu sei que esse é um grande problema. É verdade. Deputada, eu desejo boa sorte para a senhora, que tenha um encontro bem proveitoso amanhã na Câmara Municipal, com a participação de muita gente. Mas eu quero aproveitar também, a senhora foi deputada federal. Sim. Eu queria perguntar essa questão da blindagem, qual o seu pensamento? Essa questão que está gerando um clima de absoluta indignação, né, para os brasileiros, essa questão da blindagem, que foi aprovada, e o que a senhora pensa sobre isso? Eu acho que a blindagem, ultimamente tem sido um palco de horror. De horror, é verdade. Já no passado eu fui deputada federal na 55ª legislatura, e ouvi da tribuna que o povo tinha muito direito, que a Constituição teria que ser revista, né, que já era momento de uma nova Constituição. Eu ouvia indignada tudo o que acontecia, porque eu vim do direito, né? Eu brinco com não passeava na faculdade, eu frequentei, eu estudei, e era aquela que chamam da turma do CDF, né? Você é CDF, né? Sou exagerada. Então, assim, tem muita coisa que causa horror, né? E não só a PEC da blindagem, como também a anistia. A anistia, né? Também. Até o meio perguntava, você vai se manifestar sobre a anistia? Eu falei, olha, eu tive e é vivo, né, uma pessoa que eu ainda encontro, né, o Sr. João a gente chama o Sr. João da bicicleta. O Sr. João, uma vez, né, fui chamada às 3 da manhã para socorrer ele na delegacia de polícia. E o Sr. João é uma pessoa muito simples,
Ele tem uma bicicleta, vive na casa dele, não aceita nada de ninguém, e ele estava batendo no orelhão. Ele estava batendo no orelhão, a polícia estava passando, você não pode destruir próprio público. Fez o quê? Levou o seu João detido. Aí, eu falei, aí me ligaram, disseram que ele podia ligar para alguém, ele ligou para mim, 3 horas da manhã, ela foi para a delegacia, lá no Parque dos Pinheiros, na cidade de Hortolândia. Cheguei lá, ele estava indignado, porque o orelhão engoliu a fichinha dele e não fez a ligação, por isso que ele estava batendo no orelhão. Né? E ele foi detido. Então, assim, ele estava batendo no orelhão que engoliu a fichinha dele. Como é que alguém que no atentado à democracia destrói, mas destrói, foi uma destruição de todo lado, inclusive patrimônio tombado, sim, que é da nossa história, mas destruiu literalmente, causou prejuízo. Né? E no atentado aqui, no atentado à Constituição, no atentado, sim, à democracia. Como é que não responde? Que história é essa? Né? Então é uma coisa. A PEC da blindagem, ela vem trazer uma condição que eu não digo que é especial, uma condição de tirar aquele que está no mandato, né? A proposta é que se estenda, inclusive, para quem é presidente de partido, uma condição que não é aplicada ao cidadão comum. Ou uma cidadã comum. Né? Então não podemos aceitar esse tipo de coisa, é um absurdo. Então tem coisas que se coloca ali que não tem, é diferente de prerrogativa de fórum, até a justificativa de prerrogativa de fórum por conta de, né, privilégio e prerrogativa é diferente. Por conta, muitas vezes, de um juiz singular, um juiz de primeira instância, ter uma dificuldade não pela hierarquia, mas pela possível, uma possível sobrecarga sobre aquele juiz primário em função do cargo que é ocupado por quem está sofrendo o processo. Né? Mas eu acredito que até mesmo isso precisa ser repensado. Agora, blindar de investigação, blindar o que deva acontecer em flagrante delito. Exatamente. Blindar, eu penso que nós perdemos o bom senso. É um desrespeito com o povo brasileiro. Mas nós estamos perdendo o bom senso já faz algum tempo, né? Deputada, mas essa questão, aliás, eu ouvi o presidente do seu partido, Edinho Silva, dizendo, porque quando eu via 12 vereadores do PT votando favorável a isso... 12 deputados. 12 deputados. Eu falei, não é possível, né, que o PT também está votando nisso, né? Aí eu ouvi o Edinho dizendo que não se fechou questão sobre isso, né? E que então os deputados tinham liberdade de votar ou não votar. Houve orientação do partido para votar contra, mas 12 ainda acabaram votando também pela blindagem. Inclusive, acho que 2 ou 3 deputados do estado de São Paulo que também votaram, né? Acho que o Kiko, o Tato e o Alfredinho, eles votaram também pela blindagem, né? Foi um erro do partido isso, não ter fechado uma questão sobre isso? Aliás, o que chegou é que até numa possível negociação para que se conseguisse não ser colocada a urgência da anistia. Da anistia. Anistia. Mas aí seria trocar o ruim pelo horrível. Mas né? eu acredito que a população precisa de entender o que seja anistia nesse caso. Né? Precisa entender o que seja anistia. Nós temos algumas figuras dentro do nosso ordenamento, né, como a anistia, o indulto, a graça, mas tudo isso, esse poder, que é um poder discricionário de quem está governando o país, e no caso, mas tudo isso está sujeito também a um ordenamento. Né? A anistia, por exemplo, ela é editada às condições todo ano. Né? Crimes que atentam contra a democracia não cabem dentro da anistia. Não é tudo que pode ser anistiado, não é a tudo que se aplica o indulto nem a graça. Não é assim que funciona. Tudo tem que ter o mínimo de balizamento. O senador Otto Alencar, eu vi ele numa entrevista ontem, hoje de manhã ainda, ele dizendo que provavelmente essa blindagem não passa no Senado. A senhora eu espero que não. Tomara que não. Eu espero que não. Outra questão, deputada, que a gente ouve muito falar é que essa blindagem vai estimular o crime organizado, a possibilidade de candidatos buscar proteção contra a ação da justiça, se tornando um deputado. Mas é isso que a blindagem é, né? Exatamente. É isso que a blindagem é. Do ponto de vista até da constitucionalidade disso,
mas principalmente do ponto de vista de aprovação de toda a população, é que nós precisamos participar um pouco mais da política, né? E entender mais como funciona tudo isso. E me preocupa muito esses grupos fechados, né? Porque nós não podemos tolerar a intolerância e nós não podemos avocar em nosso benefício aquilo que nós não desejamos em benefício do outro também, né? Estou falando muito das questões do país, de toda essa questão política envolvendo todo o Brasil. Eu sei que a senhora é deputada estadual, mas depois eu quero falar também de São Paulo. Deputada, e essa estranha e vergonhosa indicação de Eduardo Bolsonaro como líder de uma minoria é outra coisa absurda, né? Eu nunca vi uma situação dessa, um deputado ficar fora do país o tempo que ele quiser, fazendo articulações contra o povo brasileiro e contra o país, recebendo dinheiro do Brasil. Indicação para ser líder da minoria, né? Pois é, uma coisa absurda. Se bem que hoje já ouvi dizer que acho que já vai derrubar isso, né, que não vai ser possível. É uma mágica que se cria, né? Uma mágica que se cria para respaldar a permanência, porque há um mínimo de presença que você deve ter ali naquele espaço. Já se supera, né? O número de faltas já superou aquilo que era tolerável. Sim. Em termos de legislação. Aí se tenta uma mágica com esse tipo de propositura para que não se perca o mandato. Mas eu acredito que esse tipo de movimento só desacredita o parlamento. É verdade. É muito ruim para nós. Eu tenho como missão, né? Comportamento educa mais que qualquer outra coisa, né? E tem uma situação onde a política foi colocada durante todo um processo como a margem da sociedade, como se fosse alguma coisa ruim. Então, todos nós, inclusive as mulheres, têm muita dificuldade de aceitarem ser candidatas até. Porque é um cenário que não é nada feminino. Não foi feito para nós mulheres. Inclusive, o banheiro para as mulheres deputadas foi algo recente, pouco antes da 55ª legislatura, ali no plenário. Mas nós não gostamos de ir para um ambiente onde você chega e fala, só tem gente que não é correta. E quando a população vê esse tipo de atitude dentro do parlamento, ela se convence cada vez mais que é um espaço sem regras, né? Sim. E essa questão dos limites e das regras, são limites que são importantes para você ter o mínimo de convívio, a instituição se manter coerente, se manter séria, né? Eu lembro de quando a presidenta Dilma falou que as instituições, elas precisam de regras claras para se manterem num caminho correto, para que você tenha a credibilidade nessa instituição. Quando a instituição não tem essa noção e começa até contra aquilo que é a Constituição, aquilo que é o bom senso que está ali na média, né, comum, você leva a um descrédito do lugar onde você está. Isso é muito ruim. Deputada, que avaliação a senhora faz hoje do governador Tarcísio? Eu tenho uma preocupação com as justificativas dos projetos, mas uma preocupação que vem até antes do período em que foi candidato. Falou da privatização da Sabesp. Nós vimos a Sabesp ser vendida como foi vendida, logo em seguida o aumento do patrimônio da Sabesp, a forma como as pessoas hoje são cobradas, a terceirização hoje, os problemas que nós estamos tendo. E vejo com preocupação as proposituras que são enviadas com uma justificativa absolutamente incabível. Incabível a proposta que é feita, a diminuição do limite constitucional aqui no estado de São Paulo, daquilo que deva ser aplicado na educação, né? Sob a justificativa que se vai melhorar a saúde, e depois o problema na saúde que nós estamos vivenciando hoje. Eu vejo com preocupação, eu chego numa cidade e se diz que houve a passagem do governador ali e foi prometido algo. Eu volto, foi prometido outra coisa, né? Eu estou na Assembleia Legislativa, liga alguém da cidade e fala assim, você acredita que o governador falou que vai pagar para o hospital, manter o hospital aqui, fala o valor para mim, aí eu falo, nossa, mas isso no mês, não deputado, é para o ano. Eu falei, nossa, mas isso não vai dar para passar um mês, né? Da falta de conhecimento mesmo do que seja esse Estado. E
O nosso estado é muito, né? São 645 municípios, não é pouca coisa, não é o Rio de Janeiro. É um estado muito extenso, com uma diversidade, e vejo prefeitos no interior do estado, cidades pequenas, né, que precisam se consorciar e que precisam ser olhadas, porque aqui nós não manufaturamos, nós produzimos a matéria-prima, e normalmente essa matéria-prima, ela recebe o valor agregado a partir da sua fabricação, né, lá na capital, né? A capital é a maior produtora de arroz, mas quem produz arroz não é a capital. Né? Eu vejo os prefeitos num desespero para resolver um problema e como é que eles resolveram um problema passando o pires, né? Então, e aí, olha, o governador não está atendendo, não está atendendo, não está atendendo. Então, eu fico preocupada porque é um estado lindo, extenso, com densidade demográfica alta na região da Grande São Paulo, Baixada Santista, metropolitana ali de Campinas, Piracicaba, no aglomerado que nós temos, mas uma região que tem pouca água, não tem água suficiente, e que precisa de ser, né, ser olhada nessa dimensão. Ainda agora, por conta do tarifaço, né, as cidades que sofrem com o tarifaço. Então, assim, nós precisamos de um governador que olhe para o estado de São Paulo e fale assim, peraí, né? É o meu estado, né? Aqui ninguém vai mexer de qualquer jeito, não. A gente espera isso de um prefeito, a gente espera isso de um governador. Né? Tem muita coisa bonita acontecendo aqui e que precisa sofrer uma injeção, uma adubação, né? Uma fertilização dessas ideias, que é, por exemplo, levar a industrialização também para o interior. Para que levar uma educação de qualidade cada vez mais para o interior, para que a gente possa aqui se aposentar, manter nossos filhos mais próximos de nós, né? E ver o crescimento, né? O crescimento econômico e social aqui nas cidades do interior. Eu brinco, quanto mais chega ali na capital, quanto mais nós chegamos no coração de São Paulo, menor são as residências, apertadinhas, né? Menores as calçadas, maior a poluição, e lá a fome não me deixa de socorrer a galinha que está no quintal, né? Nem o alface que está plantado na minha horta. Não é assim que funciona. Então, está mais do que evidente que nós precisamos de olhar para o interior do estado, né? Pensando na economia, na empregabilidade, na educação, para melhorarmos a condição de todos nós que estamos aqui no estado de São Paulo, que é um estado de coração grande, né? Sim. É um estado de imigrantes aqui. Imigrantes. A senhora falou de uma questão aí que eu estava hoje pensando sobre isso, a vinda do governador aqui na região. O setor calçadista, e aqui no estado de São Paulo tem relevância, a cidade de Birigui, Jaú e Franca, que são cidades produtoras de calçados. Sim. Está sofrendo com tarifaço que reduziu em 17% o volume de exportação, e isso fatalmente vai levar ao desemprego de muitas famílias aí, as empresas vão ter que despedir gente. E o governador esteve aqui, eu perguntei, ele esteve em Birigui conversando com os empresários da área de calçado. Linda cidade. Pois é, mas não foi, né? Não foi conversar sobre isso. É claro que a gente entende que isso fundamentalmente é do governo federal, mas ele poderia verificar com os empresários o que é que se pode fazer aí para tentar reduzir pelo menos o desemprego futuramente, né? Mas não fez. Então, isso é uma questão que realmente preocupa. Olha, eu vou ser mais contundente em relação a isso. Não é um problema para ser resolvido só pelo presidente. Nós temos um estado, quando eu falo, nós temos um país, um Brasil com 27 unidades federativas. Sim. E que tem um poder. Eu vi a manifestação dos governadores em relação à alíquota do ICMS. Eu vejo no estado de São Paulo, né, as concessões em relação às empresas, que inclusive não são passadas para a Assembleia Legislativa. Vejo o fim dessas concessões, né, eu vejo o fim dessa diminuição, inclusive acabando sem que a empresa possa se socorrer novamente de um diálogo com o governo, né? E algumas chegam a nos procurar e falam, olha, o melhor lugar não é esse, o melhor lugar é aquele. Porque vocês têm que saber o seu tamanho diante desse poder de negociação que precisa de ter. Eu vejo que os governadores de estado, eles têm um poder muito grande em relação à federação. E
Quando se trata de pensar no estado de São Paulo, com a grandeza que é o estado de São Paulo, estrategicamente colocado, né? Estrategicamente colocado nessa região sudeste aqui, em relação ao sul do nosso país, né? Eu vejo o poder que se tem e a responsabilidade que deveria ter na defesa da soberania do nosso país e como poderia ser um articulador para que o nosso país saísse com uma lesão menor, né, em relação ao que está acontecendo na cidade de Franca, em relação ao que está acontecendo na cidade de Birigui. Falou, não, eu sou governador aqui e aqui eu vou trabalhar para que haja o menor prejuízo para todos, para que nós possamos garantir empregabilidade. Há um exemplo da Terra Devoluta, tanta terra no interior, né, no estado de São Paulo, e a nossa condição de fazer a reforma agrária, para trazer agricultura saudável através da agricultura familiar, tantos pequenos agricultores que nós temos aqui, e hoje nós estamos sem essa condição com a venda das terras devolutas. Né? Deputada, eu quero lhe agradecer muito a sua presença aqui, é sempre um prazer muito grande lhe receber aqui para a gente conversar sobre tudo isso que a senhora nos falou aqui, tenho certeza que vai falar amanhã também parte da população de Araçatuba sobre essa questão do CLOS e desejo que seja um sucesso esse encontro de amanhã. Eu quero te agradecer a oportunidade e dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo interior, né? E acabei no interior por conta de combater tanto presídio e a necessidade de ter água para toda a nossa população. Sim. Eu só tenho que agradecer, né? E que um dia nosso estado tenha alguém com um coração tão grande quanto o nosso estado é, né? Sim. De coração grande. Muito obrigado, deputada. Obrigada. Muito bem, Osmair, volta aí com você. Obrigado, Bittencourt. A expedição das Eclusas, que percorre o interior paulista em motos aquáticas, chegou ontem a Araçatuba com um comboio reunindo 60 embarcações e 100 participantes, entre pilotos, acompanhantes e equipe de apoio. O grupo ancorou no Tietê Resort, ponto escolhido para descanso. A parada teve caráter simbólico e reforçou a relevância da cidade no trajeto da expedição. A iniciativa é liderada pelo Grupo Amigos do Sucuriú, com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, e reúne participantes de várias regiões do Brasil. O evento fortalece a visibilidade das cidades por onde passa e integra esporte, lazer e turismo náutico. A repórter Denise Moreira tem outras informações. Boa noite, Osmair. O comboio chamou a atenção de pessoas que estavam nas margens do rio Tietê. A jornada começou na terça-feira em Rubinéia, que fica nas margens do Rio Paraná, ponto estratégico que marca o encontro do rio com as primeiras cidades do interior paulista. Dali, os participantes seguiram para a Ilha Solteira e atravessaram o canal de Pereira Barreto, considerado o maior canal artificial de concreto da América Latina, até acessar o rio Tietê. Com percurso total de 700 quilômetros, a expedição cruza 3 estados, percorre 5 rios e transpõe 4 eclusas. Mais do que um desafio de navegação, a iniciativa combina esporte, lazer e integração regional, destacando as belezas naturais e o potencial turístico e econômico do Tietê. O grupo retomou a viagem nesta quinta-feira, com paradas previstas em Penápolis, Sales, Arealva e Pederneiras, até o encerramento em Barra Bonita no domingo, dia 21. Cada etapa transforma o percurso em uma vitrine do turismo, lazer e desenvolvimento regional, conectando natureza, esporte e cultura ao longo do Tietê. Denise Moreira para a TVC Gazeta.